Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, quando as pessoas amam o Senhor e eles são famintos pelo Senhor, tem que ser de dentro. Nós não queremos ser cristãos nominais, nós queremos ser zelosos pelo Senhor, apaixonados pelo seu amor, e o amamos porque Ele nos amou primeiro. Enquanto você olhar para Jesus, as pessoas que são famintas por Ele vão achar você lindo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Houve uma época na criação quando os carnívoros não comiam os herbívoros. Você sabe por quê? Porque o único homem que sobrou na terra naquela época seguia a Deus. Isso aconteceu na época da Arca de Noé. Na Arca de Noé, o único homem que era Noé e sua esposa e os seus 3 filhos e suas esposas, eles estavam em harmonia entre os animais, porque aquelas pessoas ali eram o povo de Deus. Essa era uma amostragem do reino que está por vir. E a Bíblia diz, Isaías diz, quando isso acontecer, as mães permitirão que seus filhos brinquem no esconderijo das cobras, no ninho da víbora. Amém? O leão vai dormir com o cordeiro. Nada vai ferir ou destruir quando o reino vier. Os mosquitos não vão morder mais, eles vão tocar sinfonias. Amém? Não vai precisar mais matá-los ou dizer... Não. Agora, de volta a Mateus 17. Vocês estão aprendendo, igreja? A Bíblia diz... Moisés e Elias apareceram. Moisés representava a lei e Elias era o restaurador da lei. O legislador e restaurador apareceram. E eles eram as mais ilustres de todas as figuras do Antigo Testamento para os judeus. Como eles se sentiram? A Bíblia diz, no próximo versículo, Pedro respondeu. Os 3 acordaram. E nós descobrimos que estavam dormindo no outro evangelho. Então Pedro disse, naquele momento... E disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas. Não pense num prédio, não existia tempo de construir um prédio. Era provavelmente durante a festa dos tabernáculos. Durante essa festa, até os dias de hoje, os judeus, no final do ano, em setembro, outubro, eles têm a festa dos tabernáculos e é o tempo mais feliz de todas as 7 festas. E durante essa festa, eles constroem um sucote, ou uma tenda, feita de todo tipo de plantas, e eles ficam fora da casa, lembrando do tempo quando peregrinaram no deserto, vivendo em tendas. E a Bíblia diz em João 1, Jesus veio e habitou entre nós. Jesus veio e fez um tabernáculo entre nós. Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos. Você me acompanha? Você está vendo a Ele? Quanto mais você o vê, algo acontece na sua vida. Algo bom, chamado salvação, que acontece no seu corpo. Muitas pessoas me escrevem e dizem, quando eu prego, algo acontece. Tinha uma dor de cabeça, tinha febre e não tem mais. Amém? Se você ainda tem, continue ouvindo, porque você está ouvindo o Evangelho. Amém, igreja? Agora, ele disse, vamos fazer 3 sucotes. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E a narrativa, eu penso, de Lucas diz que ele não sabia o que estava falando. Veja bem isso. Ele está colocando Jesus no mesmo nível do legislador e do restaurador. Você não pode fazer isso. Existem muitos crentes hoje que colocam Jesus e a graça no mesmo nível da lei e do restaurador da lei. Muitos se sentem restauradores e lutam para a lei ser restaurada. Veja isso, perceba, Deus o Pai não vai permitir isso. O Pai falou no versículo seguinte, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no, singular, não ouçam a eles. Moisés estava lá, Elias estava lá,
Eles não tinham nada para falar? Não. Seu tempo tinha terminado. A lei tinha servido seu propósito de trazer o homem para o final dele mesmo. O profeta trouxe o homem para Deus. Cumpriu seu propósito. Agora é o dia da graça. É o dia do Filho de Deus. Não mais os servos de Deus, mas o Filho de Deus. Você me escuta? Ele escolheu ser um servo. Ele escolheu ser servo, mas ainda assim ele é o Filho de Deus. Posso ter um amém, igreja? Aqui nós temos uma nuvem brilhante. A nuvem brilhante da palavra é a glória Shekinah, a mesma glória que habitou no Santo dos Santos do templo e agora ele estava sobre eles. É surpreendente que quando a lei foi dada, os 10 mandamentos, em outra montanha, a Bíblia diz que a nuvem era escura. Onde Jesus está, existe uma nuvem brilhante. Uma nuvem para condenar, outra nuvem para revelar sua justiça. Você vê isso? Existe um outro texto que fala disso, falando de Moisés e Elias, que está em Romanos 3. Porque pelas obras da lei, Moisés, nenhuma carne vai ser justificada, porque a lei é o conhecimento do pecado. As pessoas advogam trazer a lei de volta e não entendem que pela lei não vem o conhecimento da santidade. Eu repito, pela lei não vem o conhecimento da santidade, mas o conhecimento do pecado. Não é o conhecimento de Deus. Mas agora, diga agora, você quer ver no agora ou no passado? Você quer a última revelação de Deus? A última revelação de Deus é a graça. A última revelação de Deus veio pelos filhos. Não existe outra revelação. Mas Deus diz, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Independente da lei. Deus não deu o dom da justiça e você tem que manter a lei. Não, é independente da lei. Justiça hoje é uma dádiva. Você sabe como veio para nós essa dádiva? A qual foi testemunhada pela lei e os profetas. Uau! Até a lei diz amém para o dom da justiça. Até os profetas dizem amém. Em outras palavras, a lei, que é Moisés, e os profetas, que são Elias, ambos testemunharam a graça. É isso que você deve ouvir. O Filho de Deus é a quem você deve ouvir, a quem deve escutar hoje. Você me acompanha? Pedro, Tiago e João, já disse isso antes. Pedro, seu nome significa pedra. Tiago, Yaakov em hebraico, suplantador, substituto. João significa Yohanan, graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça de Deus. Veja, quando Jesus desceu da montanha, o povo correu para ele. As multidões correram para ele. Alguma coisa tinha na sua face. A glória estava lá. Mas quando Moisés desceu da montanha, sua face estava brilhando, mas a glória estava desvanecendo. Não estava aumentando em esplendor como Jesus. Quando Moisés voltou, o povo correu dele. Porque a sua face, a glória do Senhor, dizia, você pecou. E a alma que pecar, essa morrerá. A maldição vai te alcançar. Deus vai visitar os seus pecados até a 3ª ou 4ª geração sobre seus filhos e filhos dos seus filhos. Essa era a glória de Moisés. A glória do Filho é quando ele desceu, sua face dizia, você pecou, mas meu sangue removeu seus pecados. A glória significa que você estará comigo em glória, onde não existe pecado. Porque o meu sangue removeu seus pecados. Não é à toa que eles correram. Assim, ouça-o. Pedro, Tiago e João, escute a Jesus, não a eles. Escute-o. Igreja New Creation, ouça-o. Aqueles que me assistem, ouça-o. Ouça-o. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Ouça-o. Escute a voz da graça. Você me acompanha? E a Bíblia diz, vamos para Mateus 17. Ouvindo isso, os discípulos prostrados-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus os tocou e disse, levantem-se e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém. Moisés não estava lá, ninguém. Elias não estava lá. Não viram mais ninguém.
a não ser Jesus. Que esse seja o tema da nossa igreja e do nosso ministério. Não ver ninguém, mas Jesus somente. Não importa quão ilustre Elias seja, não importa quão grande Moisés tenha sido, veja somente Jesus. O pai disse, ouçam-no. Eles todos tinham medo, eles todos estavam com o rosto em terra, e Jesus veio e os tocou. Foi a primeira vez que Jesus falou, depois do pai dizer, ouçam-no. Você imagina o que ele diria? Agora você sabe o que ele disse. Imagine você tremendo e o pai disse, escute a Jesus, e você diz, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ele vem e os toca. Toque pessoal, caloroso. E ele diz, levante-se e não tenham medo. Não é um mandamento, não é uma lei. Como os 10 mandamentos, é a graça. É isso que o mundo rejeita, mas que Pedro, Tiago e João viram. Deixe-me dizer algo, o mundo não vai melhorar até que Jesus venha. Existem pessoas que estão pregando que nós vamos invadir, nós vamos conquistar, nós vamos fazer nações cristãs, com todo respeito. Não existe salvação de nações, mas salvação de indivíduos. O mundo vai ficar pior e pior. A igreja, os chamados, não os prédios, a igreja, os chamados, os redimidos pelo sangue vão ficar melhor e melhor, mais brilhantes e gloriosos. Amém? Você sabia que a Bíblia diz que Jesus veio, os tocou e disse, fiquem de pé e não tenham medo? Eu recentemente olhei para o verbo no grego, quando diz levantem-se, não tenham medo, no grego, literalmente, o tempo lá está claramente na voz passiva. Ativo significa que você está fazendo isso. Passivo é alguma coisa que foi feita por você. A palavra levante-se, literalmente, está na voz passiva. É como se dissesse assim, permita-se ser levantado. Significa que ele não somente os tocou, ele os levantou. Isso é o que a letra dessa música popular quer dizer. You raise me up to stand upon the mountains. Isso é literalmente Jesus nos levantando, dizendo, permita-se ser levantado. Quando você é levantado, você fica em pé de igualdade com Ele. Como eu posso ficar em pé de igualdade com Ele? É isso que Jesus lhe deu quando morreu, a sua posição. E Ele disse, não tenham medo. Tudo o que acontece, você lê nos jornais, lembre-se disso, certo? Vocês são chamados. Chamados da maldição. Chamados das trevas. Não tenham medo de serem diferentes. Quando vocês são diferentes, vocês são perseguidos, mas quando são perseguidos, são galardoados com um grande galardão. Por isso que Jesus disse, pulai de alegria, porque grande é o vosso galardão no céu. Não significa que você vai morrer, vai para o céu e vai ter um galardão. Existem muitos galardões lá, mas aqui quer dizer que grande é o seu galardão guardado no céu agora e você pode reivindicar quando quiser. É como uma conta bancária. Grande é o seu tesouro no céu. Ele pode te galardoar e quando você receber, você vai dizer, uau, obrigado, Senhor, eu escolhi esse caminho. Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolhi esse porque eu amo ao Senhor. E agora não quero voltar para lá. Temos que ensinar nossos filhos como estar firmes na perseguição. Ensiná-los a ousar serem diferentes. Daí veio a palavra ousar do nosso ministério com jovens. Ouse ser diferente, ouse ser como Daniel, ouse ser como Pedro, ouse ser como Josué, ouse ser diferente. Diamantes são preciosos porque diamantes... Deixa eu ver se eu lembro. Diamantes são preciosos porque diamantes não são fáceis de encontrar. Diamantes ousam ser diferentes. Pedras não ousam ser diferentes. Pedras que não são diamantes não têm valor nenhum. Não seja uma pedra. Pedras vivas sim, mas não pedras como o mundo. Não seja sujo. Não seja desvalorizado. Ouse ser diferente. Isso é loucura, isso é loucura. Vivemos um tempo quando escolas zombam das meninas virgens. O que aconteceu conosco? Perdemos a vergonha na cara.
Mas ouse ser diferente. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Não deixe que o mundo molde a vida deles. Ensine-as a como responder aquelas meninas quando elas vierem a elas. Diga para elas que para eu ser como você qualquer noite eu posso ser, mas para você ser como eu nunca mais. Levante a cabeça e vá embora. Amém? Ensine-as, ensine-as. Ensine-as que existe valor em ser diferente. Existe valor em manter a virtude até o dia do casamento. Ensine a elas o que move os homens. É pela visão, se você quer saber. Ensine-as que homens valorizam garotas que são difíceis de conseguir. Homens desvalorizam garotas. Alguns homens estão com raiva, eu sei, falando de forma geral. Eles desvalorizam o que é fácil. Até conseguir um certo brinquedo, eles buscam. Depois de conseguir, depois de alguns dias está de lado. Ok? Mesmo depois de casar, você pode fazer isso. Aprenda a manter o mistério. Deus pode te dar a sabedoria. Amém? Amém? Se o cara cometer adultério, dê a ele o sermão. Se você o perdoou, dê um sermão a ele. Não diga eu te amo, se você cometer adultério de novo eu vou te perdoar. Não seja estúpida. Mas isso é assunto para outra mensagem, ok? Do Monte da Transfiguração para casamento de transfiguração. Glória a Deus. Deixe-me dizer algo. No final desse capítulo, eu já estou concluindo esse capítulo. Mateus 17. Na narrativa de Lucas, o Monte da Transfiguração está no capítulo 9. Certo? Em Marcos, a Transfiguração está no capítulo 9. Mateus, Marcos e Lucas, os três têm o Monte da Transfiguração e têm significados nos seus capítulos. Todos terminam, exceto Marcos. Marcos tem uma outra revelação e eu vou compartilhar outra vez. Eu vou falar como Mateus e Lucas terminam. Ok? Esses dois capítulos do Monte da Transfiguração, em Mateus e Lucas, veja como terminam. Olhe para Mateus 17, é assim que termina. Termina assim. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: mestre, vocês não pagam imposto ao templo? Eles não foram a Jesus, foram a Pedro. Vocês não pagam imposto? A lei previa um imposto para o templo. A lei de Moisés previa um imposto para o templo, chamado dinheiro da expiação. E naqueles dias, cada pessoa, rica ou pobre, pagava a mesma quantia. Você vê aqui um quadro do sangue de Jesus. Seja rico ou pobre, é o sangue de Jesus que te salva. Ok? Assim, cada pessoa, na época de Moisés, tinha que pagar, segundo a lei, meio ciclo. Todos tinham que pagar meio ciclo. É chamado dinheiro da expiação. Esse dinheiro era derretido para construir as bases de prata do tabernáculo. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Eu tenho muitas mensagens. Eu tenho que ser cuidado com aquilo que eu prego, ou então o culto vai durar para sempre. Como sua misericórdia, que dura para sempre. Assim, eu tenho que voltar agora. Ok? Escute, igreja. Assim, cada pessoa tinha que dar meio ciclo como dinheiro da expiação. Isso continua até os dias de Jesus, mas agora não era mais o Mishkan, não era o tabernáculo de Moisés, mas o templo. Um templo feito de pedras. O templo de Herodes. E ainda coletavam esse imposto. O imposto do templo daqueles dias tinha o valor do ciclo. Meio ciclo eram 2 dracmas para eles naquela época. 2 dracmas, meio ciclo. Meio ciclo mais meio ciclo se torna um ciclo. 2 dracmas se tornam meio ciclo. Meio ciclo é um estáter. Essas são moedas daquela época. Olha isso. Os coletores de impostos vieram e perguntaram a Pedro, não perguntaram a Jesus: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Que Pedro responde: sim. Rapidamente: sim. Sim, paga. Quando entraram na casa, e essa era a casa de Pedro, aqueles que vão a Israel sabem que a casa ainda está lá. Quebrada, mas ainda está lá. Outro dia eu vou contar para vocês que nós encontramos a casa de Jairo.
Os pastores da igreja New Creation encontraram a casa de Jairo. Essa é uma mensagem para outra oportunidade. Mas quando você ouvir que encontraram a casa de Jairo, saiba quem encontrou. Nós já compartilhamos com os guias e com outras pessoas. Nós encontramos no ano passado, durante o ano da porta aberta. Ninguém podia entrar, a porta estava aberta, nós entramos. Eu disse, vamos encontrar a maior casa aqui e vai estar perto da sinagoga, porque Jairo, cuja filha foi ressuscitada por Jesus, ele era principal da sinagoga. Portanto, obviamente, ele tinha uma casa perto, que era a maior casa, e nós a encontramos. Quando alguém disser que encontraram a casa de Jairo, lembre-se que quem encontrou foram os pastores da nossa igreja no ano da porta aberta. Nós vamos pregar outro dia sobre isso e vamos mostrar as fotos. Ok? E a propósito, dessa vez que fomos lá, a porta estava fechada. Ninguém podia entrar. Foi só no ano das portas abertas. Assim, ele respondeu sim e falou muito rapidamente. E quando entraram na casa, Jesus se antecipou a ele perguntando-lhe, o que você acha, Simão? Jesus parou Simão, ele ia coletar o dinheiro. Jesus o parou e disse, o que acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Quando um rei conquista um povo, de quem ele recebe impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Jesus perguntou a Pedro isso. Por que ele fez essa pergunta? Está falando do imposto do templo, porque Pedro tinha dito, sim, muito rápido. O imposto era para a manutenção do templo. O templo foi construído para Deus. O seu filho estava ali. Seu filho não tinha que pagar imposto do templo. Ele é maior do que o templo. De quem os reis da terra cobram impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Pedro respondeu, dos outros. Jesus disse, então os filhos são isentos. Você ouve isso? Significa que ele não tinha que pagar. Ele disse filhos no plural porque nós nos tornamos filhos de Deus. Você me escuta? O dízimo não é um imposto do templo. O dízimo é uma expressão da fé de Abraão e Melquisedeque, que é a outra revelação. Aqui fala do imposto do templo. Jesus disse, os filhos são isentos. Você me escuta? O que significa isso? Que ele é o filho. Veja, sem que percebesse, ou eu poderia dizer inconscientemente, Pedro diminuiu Jesus, assim como ele fez no Monte da Transfiguração. Ainda que seu motivo fosse justo, ele estava fazendo isso para honrar Jesus. Ele não queria que as pessoas pensassem que Jesus não pagava imposto, mas ele estava olhando para Jesus como um homem. Ele não sabia que o seu zelo para com Jesus o diminuía. A quem ele estava escutando? Esqueceu a lição. É o mesmo capítulo, Mateus 17. O mesmo capítulo do Monte da Transfiguração. Como que ele esqueceu a lição tão rápido? Ele ainda pensava em Moisés e o que ele falava do imposto do templo. Ele não perguntou ao filho. O pai disse para ele, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Escute-o. E aqui, antes do capítulo terminar, Pedro uma vez mais ouve a Moisés. Mas em caso você esteja muito duro com Pedro, quantos nós achamos difícil olhar para a graça e seguir a graça completamente? Nós queremos ouvir a lei. Mas a lei diz, mas a lei diz. A lei foi dada por um servo, a graça veio pelo filho. O servo não mora na casa para sempre, o filho mora. Falando a respeito do filho, existem 4 expressões do filho. Jesus Cristo, filho. Filho de Abraão. Filho de Davi. Ele é conhecido. Primeiro capítulo, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. O primeiro versículo do Novo Testamento. O filho de Davi, o filho de Abraão. Jesus está descrito como tal. Por que ele não é filho de Adão? Porque Mateus fala a respeito de Jesus como rei. Filho de Davi. Davi era um rei. Na genealogia de Lucas vai até Adão, porque Lucas fala do filho como homem. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, filho do homem, e sua expressão favorita, filho de Deus. O que isso significa? Significa isso, como um filho de Abraão, ele é o herdeiro
de toda a terra de Israel. A promessa feita a Abraão. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono. Como filho do homem, Deus deu toda a terra ao homem. Ele é o herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele herda tudo que Deus tem. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Aleluia. Isso me fascina. Agora quando prego. Aleluia. Amém, igreja? Vamos concluir. Nós estamos na história de Pedro. Assim Pedro estava, na verdade, ainda ouvindo a Moisés. Não consultou Jesus. Ele estava insultando Jesus outra vez, trazendo Jesus ao nível da lei. Jesus respondeu com classe. Jesus ficou ofendido? Ele foi muito paciente com Pedro. Olha o que ele diz. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Isso é absolutamente sobrenatural. Ele não disse, põe uma isca. Não foi como os pescadores que esperam até pescar um. Foi o primeiro peixe. Traz o peixe que vier primeiro. Abra ali a boca e encontrará uma moeda. Essa moeda no grego é o stater, que é meio ciclo, dracma. Pega esse dinheiro, entregue a eles e pague por mim e por você. E por você, ele até pagou o imposto de Pedro. Primeiro ele diz que ele é o filho do pai. O filho do pai paga imposto? Não. Então ele diz, para não escandalizá-los, Pedro, vá até o mar, joga um anzol, pega o primeiro peixe, dentro da sua boca tem uma moeda. Esse é o peixe de São Pedro, ele carrega a sua cria dentro da boca. Até hoje carregam a cria na boca. E se eles encontram alguma coisa que brilha, eles colocam na boca. Como Jesus fez o primeiro peixe ter o dinheiro. É incrível, ele não tinha um peixinho dentro da boca, mas uma moeda. Exatamente a moeda para pagar por ele e por Pedro. Ele diz, Pedro, eu sou o Criador, eu posso recolher toda a riqueza do lago. Ele não somente disse que era o filho, ele demonstrou. Mas com a mesma rapidez que ele glorifica quem ele realmente é, ele é capaz de se humilhar. Vai, paga por mim e por você. No próximo programa, nenhuma lavanderia pode lavar uma roupa tão branca como esta. Se torna brilhante. Mas antes das suas roupas ficarem brilhantes, ele vai voltar para nós. Ele teve que descer, ir para outra montanha, ver homens lançando sortes pelas mesmas vestes que brilharam. obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.